E aí, pessoas, bora então fazer a resolução da prova da UFPR aqui 2024, resolução mais rápida aí das internets. Bom, todas as questões que eu estou fazendo estão na ordem da prova modelo B, que foi a prova que eu fiz, por isso estou já trazendo a resolução tão rápida. Então, no modelo B, a primeira questão de física correspondia à questão número 28, e sem mais delongas, a primeira questão era sobre capacitor. Ele falava que a energia armazenada nesse capacitor era dada pela letra U, cuidado, não é o U que a gente está acostumado a utilizar lá no URI, por exemplo. Então, essa energia era 8 milijoules, e dentro de um capacitor, armazenado nele devido a uma diferença de potencial de 4 volts, quanto era a capacitância. No caso, era a substituição direta na equação da energia de um capacitor. A energia armazenada num capacitor é Q2. Lembre-se, carga é Q, energia é Q2. Cu é C vezes U ao quadrado sobre 2. No caso, ele deu a energia que era 8 milijoules. Mili é 10 a menos 3. Então ficaria 8, 10 a menos 3 igual o valor da capacitância que a gente quer descobrir, vezes o U, que eram 4 volts, não tinha nenhum prefixo, esse U fica ao quadrado, e daí sobre 2. Pessoas, vou repetir aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 3, igual, o lado direito, 4 ao quadrado 16, 16 por 2 dá 8, dava 8 vezes a capacitância. Corta 8 com 8, ou seja, a capacitância vai dar 1 com a potência 10 a menos 3, ou seja, volta a fazer o mili. Capacitância em farad, ou seja, isso aqui era 1 milifarad. Então, no modelo de prova B, isso corresponde ao gabarito também, letra B, questão número 28 da prova da UFPR agora de 2024. Beleza? A próxima questão é a bendita questão de análise dimensional. Quando a gente não achava que dava para piorar, perguntou já na pandemia, unidade de comprimento no sistema internacional. Agora ele perguntou qual era das opções uma unidade de tempo. Nem precisava ser si, e sim qual era das opções unidade de tempo. Tempo não se mede em metros, tempo não se mede em newtons, tempo não se mede em volts, tempo não se mede em Kelvin, mas o tempo dá para se medir em segundos, então essa aqui é o gabarito da letra C. Sem mais delongas, bora para a questão 30. Talvez aqui a questão mais difícil, junto com a questão de força magnética. Tá? Acredito que essa aqui, junto da outra, era talvez a questão mais difícil, por trabalhar com letrinhas. Ele pedia a razão entre as forças centrípetas entre dois corpos, corpo 2 e corpo 1. Sendo que o corpo 2 tinha a mesma massa do corpo 1, ambos tinham a mesma massa m, porém, a velocidade desse corpo 2 era o dobro da do primeiro. Além do mais, né, ele estava fazendo uma curva de raio que também era o dobro. Então, com isso, quanto que era a razão da força 2 por F1? Quem invertesse talvez encontraria, né? Talvez não, iria encontrar a alternativa contrária. Pessoas, qualquer ideia tu pode fazer separado, e do seguinte jeito, ó. A força que um vai fazer é M, né, a força centrípeta no primeiro corpo, é mv quadrado sobre R. Como ele é o corpo 1, velocidade dele e raio dele. A força que o 2 está submetido é a mesma formulinha, mv quadrado sobre R. Como é o corpo 2, velocidade 2, raio 2. Usa só aqui é mesmo V, né? V de velocidade. Bom, uma vez que eu tenha a formulinha para cada um deles, como ele quer a divisão da força do corpo 2 pela força do corpo 1, seria dividir essas duas fórmulas. Então, eu fazer aqui, né? Se eu for fazer a razão entre a força centrípeta no 2 pela força centrípeta no 1, seria pegar a equação do 2, que é esse daqui, ó. mv2 ao quadrado sobre raio 2, e dividir pela fórmula do 1. Mas como ela é uma fração, para ganhar tempo, eu deveria então dividir por outra fração. E divisão de fração, repete a primeira, ó, essa aqui é a primeira, justamente a força 2. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então a segunda, né, que vai ficar aqui embaixo, ó, que é o F1, a fórmula dele, eu já vou colocar aqui então invertida. Vai ficar raio 1 dividido por mv1 ao quadrado. Com isso, a questão falava que era a mesma massa, sendo a mesma massa, a gente simplifica aqui os m's, e agora a gente vai aplicar a proporção. A velocidade do corpo 2 é o dobro da velocidade do corpo 1. Logo, né, o dobro de V1. Então, no lugar aqui desse V2, eu vou colocar 2 vezes V1. Só que como está o quadrado, cuidado, o 2 aqui, ó, que eu iria substituir, né, V2 vale 2V1. Na hora que eu substituo aqui, vai ficar esse 2 ao quadrado, então vai dar 4V1. Isso aqui, então ficou ao quadrado. E embaixo a mesma coisa, no lugar de R2, o raio 2, a questão falava que valia 2 vezes o raio 1. Vai ficar 2 vezes aqui, 2 vezes o raio 1. Isso foi que eu fiz aqui, a substituição nesse parênteses da esquerda. O parênteses da direita continua igual, ó. R1 em cima, embaixo V1 ao quadrado. Então repeti apenas, eu cortei aqui apenas as massas, repeti aqui esse carinha da direita, e fiz a substituição na relação da esquerda. Com isso, ó, V1 aqui, corta com esse V1 aqui. R1 aqui, corta com esse R1 aqui. 4 sobre 2, resposta 2. Então, como ele tem o dobro da velocidade mais o dobro da raio, ele vai ter o dobro da força. Daria para fazer com proporção do seguinte jeito, ó, olhando na fórmula.
eu tenho um corpo com o dobro da velocidade. 2 ao quadrado dá 4, quer dizer que a força já aumentaria 4 vezes. Só que ao mesmo tempo ele tem aqui o dobro do raio. Se o raio aumenta 2 vezes, como é inversamente proporcional, a força dividiria por 2. E 4 sobre 2 dá 2, ou seja, a força do 2 é 2 vezes a força do 1. Daria para fazer desse jeito também. Logo, o gabarito dessa questão 30, nesse modelo de prova B, é letra C, 2. Tá? Então dá o dobro da força. Próxima questão, a questão de ondulatória clássica V igual a lambda F, onde a gente tinha que tomar cuidado com unidades de medida e prefixo. Ele pediu o comprimento de onda de uma onda sonora de velocidade 350, o lambda a gente quer e a frequência 50 kg. Cuidado, quilo é 10 ao cubo. Então fica 50 a 10 ao cubo. Aqui para ganhar tempo, ó, simplificam-se os zeros de cada lado. Esse 5 passa para lá dividindo. 35 divide por 5. Vai dar 7. E esse 10 ao cubo passa para o outro lado trocando o sinal do expoente. Fica 7, 10 a menos 3 metros. Velocidade em metro aqui sai em metro. Só que não tem a opção 7, 10 a menos 3, justamente, porque 10 a menos 3 é mili. Então é 7 milímetros. 7 milímetros. Gabarito dessa era a letra D. Então, questão 31 desse modelo de prova, gabarito letra D. Próxima questão, questão 32, falava que eu queria retirar calor de uma substância. Eu tinha 300 gramas de uma substância com temperatura inicial de 30 graus Celsius, sendo o calor específico dela 0,4 joules por grama, ó, grama com grama não tem problema, e eu vou baixar a temperatura dela até 10 graus Celsius. Quanto de calor eu deveria retirar dela então? Bora direto pro que-macete. Eu quero retirar calor, então tem que retirar a temperatura. As opções estavam em módulo, né? Não é um problema, tem que anular por causa disso. Nada a ver, nada a ver. Se tiver a opção positiva e negativa, como eu quero baixar a temperatura, retirar calor. Então, se tivesse uma opção positiva e negativa, deveria ser marcada negativa. Nesse caso, como ele usava o retirar no enunciado, não teria problema as respostas estarem sem sinal, em módulo, ok? Então, quanto de calor eu vou precisar? Quem manda nessa fórmula é o calor específico, estava em grama, então era só substituir direto. Ó. A massa é 300, calor específico 0,4, cuidado com a variação de temperatura. Como era de 30 até 10 graus Celsius, então a variação de temperatura era em 20. Tinha que diminuir em 20 graus Celsius. No caso, como vamos trabalhar em módulo, então a variação de temperatura era 20. Aqui, ó, dá para fazer a seguinte continha para ganhar tempo já. 0,4 vezes 20, eu empresto esse zero para esse cara aumentar uma casa. Então vai ficar 4 vezes 2. Né? Então 0,4 vezes 20, mesma coisa que 4 vezes 2. Então essa continha aqui daria 8. 8 vezes 3, 24, com mais 2 zeros. Qual que é a unidade desse calor? Porque, ó, veja que tem 3 opções possíveis, né? Com os algarismos 2 e 4. Dá 2.400, ó, joules. Então aqui a gente vem e coloca joules. Não tem essa opção porque ele quer em quilojoules. As opções em quilo, para passar para quilo, dividir por 1.000. Então, dividir por 1.000 eu diminui 3 casas. Isso aqui é 2,4 quilojoules. E a gente encontra isso no gabarito da letra C para essa questão do número 32. Beleza? Bom, com isso já foi metade da prova. Questão 33, e essa disputa, na minha opinião, com aquela questão de força centrípeta, o lugar de questão mais difícil da prova de física. Por quê? Ela foi idêntica à questão do ano anterior, da UFPR de 2023, só que ela só inverteu. Na questão de 2023, ele pedia força e dava velocidade. Aqui ele inverteu, ele deu a força e queria a velocidade. Só que o problema é que ele dava o ângulo, né, o seno lá do θ e o cosseno do θ. E θ era o ângulo entre a velocidade e o campo. Quando você aplica uma força magnética devido a uma interação, né, entre carga elétrica, movimento e o campo, você tem que lembrar que a velocidade tem que ser perpendicular ao campo. E para que ela seja perpendicular, tu pega sempre o pedaço da velocidade perpendicular. E esse pedaço, né, uma vez que eu tenho aqui velocidade, formando um certo ângulo com o campo magnético, para que eu pegue, então, a componente perpendicular, essa componente aqui, essa componente estaria nesse lado. Logo, eu deveria usar o seno, fica velocidade vezes seno. Por isso que a gente deveria vir aqui e colocar, então, o seno do ângulo. Deveria a questão de substituição, ó. A força é 3,2, 10 na menos 16. A carga ele deu que era 1,6, 10 na menos 19. Tudo isso vezes a velocidade que a gente quer, o campo magnético que era 1 Tesla, e tinha que usar o seno, que era 1 sobre 2. Bom, a gente pode fazer a seguinte simplificação, ó. 3,6 divididos por 3,2 divididos por 1,6, né, que eu quero isolar essa letrinha. Na hora que eu passo esse cara para lá, esse divididos por esse vai dar 2. Daí essa potência que está negativa passa para lá positiva. Então, mais 19 vai sobrar 3 zeros. Tudo isso igual V vezes meio. V vezes meio. Agora eu posso terminar, então, aqui a continha passando esse 2 para lá. Logo, a velocidade dessa partícula é 4, 10 ao cubo,
metros por segundo. Tá? Essa era a resposta dessa questão, então 33. Derek, alternativa. Isso aqui estava na alternativa letra B. Tá? Estava lá na alternativa letra B da questão 33. Então, a dificuldade era lembrar do seno, mas como havia caído no ano anterior, né, dava para usar isso como base também. Depois, questão 34, a questão de hidrostática. A gente falou, né? Vai cair hidrostática. Fazia tempo que não caía, caiu torque no último ano, então não vai cair torque, vai cair hidrostática. Avisei que ia cair hidrostática. Pessoas, tá aqui, ó. Ele deu a massa de um corpo exercendo uma certa pressão de 2,10 na quarta Pascal, qual era a área de contato. Nesse caso, pressão é a força que o corpo faz numa certa área. Só que a força é o peso do corpo, que é massa vezes gravidade. Então ficaria, a pressão é 2,10 na quarta, igual. A massa do corpo é 600 gramas, mas tem que usar no sistema internacional. Então iria ficar 0,6 quilos vezes a gravidade, que é 10. Por isso que o peso do corpo, né, esse aqui não é P de pressão, é 6 newtons. Se o peso do cara é 6 newtons, então coloca aqui 6 newtons de força, dividido pela área. Agora é só inverter de lugar. Então a área dava 6 divididos por 2, 10 na quarta. 6 dividido por 2 dá 3. O 10 na quarta que está embaixo vai para o outro lado, então, com o expoente negativo. 3, 10 na quarta, metros quadrados. Já tinha direto aqui o gabarito dessa questão 34, então, letra A. Beleza? Gabarito dessa aqui, então, 34, letra A. E penúltima questão, questão de transformação gasosa. Eu falei que ia cair gases também. Ela alterna, né, a calorimetria ali, ou termologia, com termodinâmica. E ele falou que era uma transformação gasosa, onde a pressão final do gás era 4 vezes a inicial, a temperatura era o dobro da temperatura inicial, logo, qual que era a relação do volume, do novo volume, com o volume inicial? Transformação gasosa, você vai em pivete 1, pivete 2. Só que no caso de fazer, então, pivete 1, pivete 2, você faz pivete de um lado, pivete do outro. Esse eu vou arrumar os índices, né? Aqui eu vou colocar 0, 0 e 0. Porque, ó, a nova pressão é 4P0. O novo volume a gente quer descobrir. A nova temperatura era 2T0. Substituiria aqui, ó. Tudo isso igual a P0 vezes V0 sobre temperatura 0. Aí você simplificava, ó, P0 de um lado com P0 do outro, T0 de um lado, T0 do outro. Cuidado, 4 sobre 2 dá 2. Então, 2V é igual a V0. Esse 2 passa para lá dividindo. Cuidado que tinha essa opção, hein? Logo, o volume final era o volume inicial sobre 2. Era V0 sobre 2. E isso, a V0 sobre 2, não é a letra D, é a letra E. Questão de letrinha, sempre tomar cuidado com qual lado você deveria, então, aqui isolar. Então, gabarito da questão 35, do modelo B da UFPR, gabarito letra E. E, por fim, a questão lá do xoxovetão. Não é sorvetão, é xoxovetão. Ele dava aqui uma equação horária onde ele afirmava que nessa equação x estava em quilômetros, a distância em quilômetros, a velocidade em quilômetro por hora, logo a aceleração não sai em metro por segundo ao quadrado, sai em quilômetro por hora ao quadrado. Isso causava um susto quando você olhava para as unidades, mas não era um problema. Por quê? Ele pedia para você, baseando-se nessa equação já, dizer quanto que vale a aceleração. Então você basicamente escrevia a equação original, que é o xoxovetão. X igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Daí, ó, para descobrir quem é a aceleração, é só você olhar para o termo que está com o tempo ao quadrado, né? E ó aqui, então é 2, né? Tinha essa opção? Tinha. Era o gabarito? Não, cuidado. Por quê? Na equação original, a aceleração está dividida por 2. Então você tem que pensar, que número que eu vou jogar aqui no lugar do A para dividir por 2 e resultar nesse 2? Ou seja, a aceleração deveria ser 4 km por hora ao quadrado. Porque daí se eu substituir aqui por 4, 4 dividido por 2 dá esse 2 que está aqui. Então, fazendo aqui a análise, x0, a posição inicial que era menos 3 km. A velocidade inicial era 5 km por hora e a aceleração é o dobro desse cara, justamente porque não está dividido por 2. Logo, o gabarito era a letra E. 36, gabarito, letra E. Fechou? Pessoas, resolvemos as 9 questões, então, aqui da UFPR comentadas passo a passo. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas, a resolução mais rápida aqui do YouTube para a prova. E se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, @dkfísica. No mais, vejo vocês nas nossas próximas revisões e nas nossas próximas aulas. Aquele abraço, beijo, tchau, tchau.